Aqui é a Josi Milani e a gente inicia mais um episódio do Metropolitano Presidente Prudente com o tema Por Trás do CNPJ, porque por trás de todo CNPJ também tem uma essência, tem uma pessoa, e a gente vai conhecer hoje aqui um pouco dos nossos parceiros, representado aqui pelo Ezequiel Souza e o Antônio também, Carlos, que hoje, né, representa a DECGES como sócio proprietário, né? E o Ezequiel cuida da parte do comercial, né? Então vamos conhecer um pouquinho da essência desse CNPJ e a nossa convidada também muito especial, Mariana Alencar. Mariana, ela é arquiteta. A Mariana já tem 10 anos aqui, né, de formada e atuando dentro da nossa região, aqui de Presidente Prudente, região toda. Mari, prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada por aceitar o convite também de estar aqui. E obrigado também, meninos, por estarem aqui também, né? Como representantes de uma loja parceira do Metropolitano junto com a gente. Para nós é uma honra e agradecemos o convite. Que bom, todo mundo fica muito feliz. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Mari, com você. Mari, conta pra mim quem é a Mari por trás do CNPJ, quem é que faz tudo isso acontecer, os projetos, atendimento, organiza tudo isso, faz tudo isso acontecer com excelência aí nesses 10 anos. Conta um pouquinho pra mim. Josi, eu acho que é muito legal falar que não existe a Mariana hoje sem contar a Mariana lá de trás. Então, né? conta pra gente. gente. De onde eu vim. Eu nasci em Presidente Epitácio, nossa cidadezinha vizinha. Sim. Aqui, né? Que tem o pôr do sol mais bonito do mais Brasil. Lindo, né? E eu vim pra Prudente com 6 anos, né? Minha mãe e meus pais se separaram. Minha mãe veio sozinha com 2 filhos, né? Eu tenho meu irmão. E aqui começou a minha história em Presidente Prudente. Né? Então, desde novinha, foi sempre uma batalha aí. E, na verdade, com a arquitetura, eu nunca tive, assim, um sonho de ser arquiteta. né? Sim. Nunca tive. Eu me descobri na faculdade. Então, como que foi isso? Mas você escolheu arquitetura. Eu escolhi arquitetura. Aí, sem será que é ou não? Sem conhecer direito o que eu ia descobrir ali dentro do curso. Olha só. Né? Então, na verdade, quando eu tava terminando o ensino médio, que eu comecei a estudar o que eu ia fazer, o que eu ia prestar de vestibular, eu peguei uma revista das profissões e comecei a estudar os cursos que tinha, né? Eu tinha na cabeça que eu ia fazer vestibular pra fisioterapia, mas ainda não era o que eu queria, assim. Eu ainda não curtia muito a área da saúde, mas acho que era mais por influência da minha mãe, né? E eu descobri a arquitetura. Eu falei, nossa, arquitetura, eu vou estudar sobre isso. E eu comecei a ler o que fazia e tal. Comecei a pesquisar, comecei a conversar com pessoas que estavam cursando, né, ali a arquitetura. Comecei a ouvir experiências, né, de arquitetos. Falei, eu acho que eu vou gostar disso daqui. Olha só. E olha só como que são as coisas. Eu sou uma pessoa cristã, né? Sempre tive muita fé em Deus. E eu pedi uma direção para que Deus pudesse me guiar, para que eu escolhesse algo que realmente fosse me ajudar, né, no meu futuro e que eu fosse me sentir realizada naquilo. E eu escolhi arquitetura, de fato. Só que, ainda assim, eu não sabia, entrei muito crua no curso. Porque quando eu comecei a arquitetura, eu via que os meus colegas de classe já sabiam mexer no SketchUp, já sabiam usar o AutoCAD. Falei, gente, aonde eu vim parar? E pra quem nunca teve contato, é bem difícil no começo, né? Muito difícil. E aí tinha colegas que já sabia desenhar, e tinha aquele desenho bonito. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E há 10 anos atrás, o pessoal desenhava bastante também à mão ainda, à mão, né? Nossas matérias era desenho técnico, a gente fazia muito na mão, na prancha, assim, né? E assim, a gente tinha um professor que o traço tinha que ser perfeito. Se você apagar... Eu sempre tive a mão muito firme. Sim. Eu escrevo muito firme. Então, a gente fazia o desenho técnico, às vezes eu tinha que apagar e ficava mancha. A borrinha ali. Nossa, ele falava, o que é isso aqui? Você tem que colocar a mão mais leve. Eu falei, ai, professor, vamos apagar tudo, vamos fazer de novo. Sofri muito no começo por conta disso, mas eu confesso que eu me descobri dentro da faculdade. Apesar de todas as dificuldades que o curso traz e todo o meu processo, né, foram 5 anos, eu me formei na UnoOeste aqui, e era um curso integral, né, não existia ainda esses cursos, né, noturno e tal, e eu tinha que estudar e trabalhar. Eu ainda trabalhava. Então, assim, hoje eu olho pra trás e falo, gente, como? Eu nem sei como. Olha só, né? Era tudo muito corrido, assim, muito corrido mesmo. Eu estudava, aí tinha trabalho, tinha que estudar pra prova, eu ainda trabalhava. Eu lembro que na época eu trabalhei em algumas empresas de telemarketing, trabalhei como garçonete à noite em restaurante.
a minha vida era uma loucura. E você já tava morando em Prudente? Sim, desde Tá. os 6 anos, Desde né? os Morava 6. com a minha mãe, com meu irmão. Tá. Uhum. E sempre foi, assim, muita luta mesmo. Mas o meu foco era concluir esse curso, né? E eu lembro que, gente do céu, quando vinha a matéria de cálculo, meu Deus, todo mundo ficava desesperado. Mas assim, sobrevivemos ao TCC, né, que o TCC da arquitetura, a gente fala, gente, é o pior TCC da vida, é o TCC de arquitetura. Mas sobrevivemos. E aí, terminei a faculdade, e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? E aí foi o grande estalo mesmo, porque eu falei, gente, eu vou trabalhar por conta, eu vou fazer o que... E assim, na faculdade a gente não aprende tudo, né? Não aprende a parte do empreendedorismo, Não aprende. como você agora vai... E na verdade, o arquiteto, ele tem que ser gestor, ele tem que ser empreendedor, Líder. ele tem que saber vender, ele tem que ser marketing, ele tem que ser RH, Tudo. O arquiteto tem que ser tudo. Né? A gente lida com tudo. E a gente tem que ser psicólogo também. Também, A gente tem que ser psicólogo também dos nossos clientes. E assim, aí eu fui vivenciar isso daí na prática e aprender de fato, né? A faculdade deu uma base, mas foi na prática mesmo que eu fui ali aprendendo, errando. Meu Deus, o primeiro projeto voltou, sei lá, 10 vezes da prefeitura, com um monte de comunicado, e corrige isso, e corrige aquilo. E foi tudo assim. E eu aprendi muito no dia a dia, sozinha, porque eu não pude ter, assim, experiências de outros escritórios, não consegui estagiar muito, né, na faculdade por conta do trabalho. Sim. E fui aprendendo, de fato, aí, sozinha, errando, né. E estamos aqui hoje, né, hoje eu tenho meu escritório, né, e desde então sempre trabalhei sozinha, né? Tenho estagiários que me ajudam, pessoas que me ajudam remotamente. E tenho construído algo muito sólido, né? Graças a Deus, assim, eu falo que sempre, em tudo foi Deus, assim. Eu não tinha condições nenhuma, sabe? Mas em tudo foi Deus. Foi Ele ali lado a lado, me ajudando, me auxiliando, me dando a luz, a direção, para que eu pudesse estar aqui onde eu estou hoje. Sim, você falando um pouco, assim, de Deus, né, eu também sou bem cristã, e eu também coloco os meus projetos, né, assim, Senhor, me leva para o caminho e tal. Sim. E eu não sei se você também já passou por isso. Por exemplo, Senhor, o Senhor me capacitou tanto, né, até aqui, né, me ajudou a chegar aqui, me ensinou tudo isso, por que agora, né, eu não vai? E quando você coloca a fé e coloca Deus na frente, é só você fazer a sua parte, porque a dele já tá certa, né? Então, e aí a gente faz as coisas com muito mais amor, aí emana isso, né? Então, até você falando agora, a gente vê que você tem muita paixão, né, pela profissão, pelo que você realmente faz, né? E era pra ser, com certeza. Né, Mari? Verdade. Era pra ser. Não ser diferente. E vamos falar aqui um pouco sobre os nossos parceiros que estão aqui no Metropolitano, né? A Deck Gesso, especializada aí em alto padrão, né? Já tem aí 15 anos de experiência, né? Que eu sei do que eu estudei, mas eu vou deixar vocês também falar um pouquinho. Os meninos aqui dominam, né? Esse tipo de trabalho. E a especialização, né, deles, assim, não é especialização, seria... eles são especialistas em atender arquitetos, né? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil a empresa entender isso, né? É um o pessoal personalizado. Personalizado, porque não é só o arquiteto, é o arquiteto, o cliente do arquiteto, né? Correto. Então, assim, às vezes viram uma extensão para muito tempo. Por exemplo, o seu cliente te contrata, tem contato com a Deck Gesso, e depois ele faz uma outra casa, uma outra reforma, e continua essa parceria acontecendo, né? Então, isso é muito legal, e parabéns, né, por vocês se especializarem nessa parte também, porque muitas pessoas querem atender, né, mas não sabem como fazer ou não tem iniciativa, né? Então, conta pra mim, Antônio, Ezequiel, um pouquinho de como que nasceu a Deck Gesso, né, nesses 15 anos aí de história, como que vocês falaram, vamos abrir a Deck Gesso, né, porque vocês já tinham toda uma bagagem, né? Conta um pouquinho pra gente, como que foi essa essência por trás aí. Então, a minha história, começar a contar a minha história. Sim. Eu nasci em Presidente Prudente, né? E desde pequeno a gente tivemos que trabalhar cedo para ajudar na família. E eu, com 14 anos, entrei numa empresa de gesso como ajudante.
Durante 2 anos eu aprendi a profissão. Com 16 anos eu já era um gesseiro. Profissional. Profissional. Menor profissional. Menor profissional. Porque você era menor Isso, ainda, né? de menor. Que legal. E trabalhei em umas empresas de gesseiro. Com 22 anos Sim. tive uma experiência fora do país, né? Fui para a Europa. Olha, isso aí eu não sabia, não. não. Olha. Tem coisa Temos um escondida especialista. Com 30 anos eu voltei, aí Aham. onde fui trabalhar Sim. sozinho, né? Uhum. E, então eu trabalhava com outro nome, Fantasia, que era Uhum. Sul-Gesso. Sim. Né? E ano passado nasceu a ideia dos clientes meus, Sim. de nós unir e trazer a Deck Gesso. Nossa, que legal, né? O cliente viu o seu trabalho, né? E falou, Isso. nossa, Viu você vê o tanto de potencial que ele viu em você, É. né? E aí, juntou, e hoje vocês têm a Juntou, sociedade, é isso? Hoje nós temos a sociedade, Olha só. que é a Deck Gesso. Que bacana, né? E, nossa, e a Deck Gesso, assim, tá tão posicionada que parece que os 15 anos é só de deck mesmo, Só né? de deck, Mas por quê? isso. Porque a essência é a experiência de vocês, Porque né? vem a história, né, por trás Vem a de história tudo por isso aí, né? trás. A história do Carlinhos, a gente chama ele de Carlinhos. Carlinhos, É. né? Carlos. Se a gente falar Antônio Carlos, ninguém conhece. Na hora que eu fui até Carlinhos. falar o nome dele aqui foi difícil, porque eu apresentar ele, porque o que eu falo Carlinhos, né? Mas a gente Não, tem que... Antônio. Ele me mandou mensagem confirmando, né? Uhum. Que ia ser com o Antônio. Eu falei, eu zoei ele. Quem é o Antônio? Que Antônio? Pra mim é o Carlinhos. Então a gente se direciona, além de carinhosamente, né, Uhum. como Carlinhos, que todo mundo conhece, a história dele, né, por trás da DEC foi o que traz todo esse peso na DEC, Sim. né, toda a experiência. E assim, eu vou falar uma coisa particular, assim, Sim. um pouco minha. Esse cara tem um coração muito grande. Entendeu? Ele aceita qualquer desafio. E tô trabalhando junto com eles, assim, por reciprocidade, pode dizer assim. Se ele falar assim, ó, não vou te pagar nada, eu vou, porque ele me colocou no ramo também. Uhum. E a gente vê a preocupação, assim, ó, tem que atender os clientes, como é que é, como Ele é que é não muito ligado. faz. É, né? E deixa a gente doido, fala, não, nós tem que ir. E se for preciso, ele falou, nós perde, mas eu não deixo de atender o cliente Não, pra ter. Porque verdade. uma coisa que tu mas- falou aí, Josi, tava comentando com a Mari, ela, né, a gente vive isso, e vira tão assim, não é automático, mas a gente acorda todo dia com o prazer de fazer, né, pensando Isso faz diferença. porque assim, o segmento ótimo. da DEC, vamos falar DEC, né, o Aham. segmento, é o último que vai ficar aparente aos olhos do cliente, então a gente tem que fazer o melhor possível. Porque Então, Acabamento, a gente tem o né? CNPJ, mas é a pessoa que conecta com a pessoa, é a pessoa que passa a confiança, Isso. né? Ela que faz a entrega, né? Tem Isso. existe um nome, É. né? Mas somos nós que fazemos acontecer. E a né? preocupação nossa, assim, dia a dia, é sempre estar atualizando no mercado, né? Ah, fala gesso, o povo pensa, forro de gesso. Não, É verdade. é o drywall em geral, parede steel frame, light steel frame, cobertura em light steel frame, Graslock, tudo que vem de inovando, a gente sempre procura estar Seguindo. Sim, o seguindo. portfólio de vocês né? é bem grande, Mas né? teve um começo lá atrás, Lá que é a base, né? E essa preocupação a gente precisa, né? Principalmente para nós profissionais que temos essa parceria, que a gente tem o peso de indicar uma empresa para um cliente. A gente precisa de empresas, parceiros que realmente prezam por essa preocupação, esse zelo com o cliente, né? Então, além desse atendimento personalizado, a gente precisa ter esse tato, se colocar no lugar do cliente, né? Porque a empresa, ela tem o seu prazo, ela tem a sua produção. Só que, poxa, a empresa tem que ter também um senso de Sim. urgência do cliente. Pô, sua parceira Carlinhos, quantas vezes, né? Sim. Carlinhos, você consegue correr aqui, entendeu? Fazer um orçamento aqui para esse cliente, porque é uma reforma e ele precisa disso aqui para ontem, porque a gente precisa encaixar o serviço que vai entrar. Então, assim, a empresa também tem que ter esse feeling para poder fazer esse atendimento e é isso que conquista o cliente, esse senso de urgência, esse pós-venda. E Né? conquista também você, Exatamente. conquista confiança em você para indicar eles Exatamente, também, né? pós-venda, né? Poxa, eu tô com uma dúvida aqui, ou então, pessoal, foi instalar alguma coisa, vai precisar corrigir aqui, você não pode vir e tal. Ter esse pós-venda, Da assistência, né? da assistência, esse zelo, né? Desse atendimento. Eu acho Cuidado, que né? isso é um diferencial, de fato.
Como eu até elogiei, justamente até por conta disso que você reforçou, né? É difícil quem sabe fazer um trabalho humanizado, Exatamente. Né? E colocar esse carinho e colocar, assim, esse respeito pelo cliente e pelo profissional, porque é um respeito duplo, né? Pela profissional confiou, Sim, né, de estar ali junto com a empresa e levar o cliente dela, que para ela foi tão difícil também para ela conquistar. Ela teve que se posicionar e mostrar o trabalho que ela sabe que ela tá fazendo, então é uma coisa que não é fácil. E assim, eu representando aqui o Metropolitano, nós também, quando nós escolhemos também uma empresa para estar junto conosco, né, tem todo um critério para entrar também, né, a gente não coloca, a gente não quer volume, né, a gente quer qualidade, a gente quer entregar, né, para os profissionais, empresas que vão dar esse cuidado que o Metropolitano também tem na experiência, né, com o cliente. Então, eu vejo assim, aqui hoje estamos nós 4, todo mundo na mesma sintonia, né, levar essa experiência. E tudo isso envolve, né, o nosso cotidiano, né, o nosso dia a dia, o nosso aprendizado, no que a gente investe, porque se hoje tem a credibilidade do nome Mariana Alencar, né, de uma empresa como a Deck Gesso também, é porque ali teve uma pessoa que se dedicou, né, para fazer essa entrega com excelência e ser reconhecido por isso, né. Sim, com certeza. E, gente, fala pra mim, vocês já têm trabalho que vocês fizeram juntos, assim, e que foi um desafio, assim, assim, que fala, nossa, esse daqui Mariana me trouxe e, olha, foi super, super difícil, mas a gente conseguiu. Tem alguma história, assim? E aí, qual foi o mais difícil pra você? Agora é a hora da verdade. Porque o arquiteto vai lá, desenha, né, os gestos, as coisas, e joga pra você. Agora você vai e executa. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Né? O último que nós fizemos na igreja deu um trabalhinho, Foi. Nós fizemos a parte administrativa, né, da igreja, nós fizemos umas paredes de drywall, tivemos que fazer o forro, né? Tivemos que... Aquela que você teve que fazer os reforços todinho. Reforço, porque nós tínhamos uma marcenaria inteira, assim, na parede. Então, é um peso, né, que precisa ser previsto ali, né, na estrutura dessas paredes. E aí deu um pouquinho... Os cálculos de peso. E aí deu um pouquinho de trabalho para vocês, né? Por causa dos reforços, né? Que os móveis aéreos e teve que... Mas é o que eu falo, essa questão de você ir, né, ligar, aqui tem como, porque nós tivemos um contratempo lá, né, de um reforço que o pessoal esqueceu de fazer, mas imediatamente, quando a gente percebeu, né, que tinha faltado um reforço, ele já correu lá, falou, Mariana, tô indo aí. Eu falei, não, tô indo lá também. Na hora, ele mesmo já abriu o gesso, já colocou o reforço, já fechou, e aí o marceneiro também estava lá, já conseguiu instalar, eu saí de lá, já estava até instalado. Né? Então, mas assim, gostoso esse frio na barriga também. Porque nós lidamos com obra. Qual obra que não tem um problema, que não tem uma coisinha? Não existe. A obra que não tiver isso não é obra. Não é obra. É estranho até, né? Tem contratempo, às vezes realmente acontece erros, ou às vezes acontece de esquecer alguma coisa. Mas o diferencial é você saber lidar com esse tipo de situação. E outra coisa, você levar a solução para o seu cliente. Né? Aconteceu aquilo ali, você não vai na cabeça do cliente, porque fulano não fez isso. Não. Na hora a gente já se alinha, já resolve. Quando o cliente chega lá, aconteceu isso aqui, mas já tá resolvido. Pronto, tá instalado. Esse é o diferencial. É o diferencial. Ô Mari, e assim, teve algum projeto assim que te marcou mais nesses 10 anos que você já está trabalhando com arquitetura, ou até mesmo se tiver algo que foi até sobre gesso, ou algo assim, que você fala, meu Deus, será que isso vai ser possível? Né? Teve algo assim que te marcou mais, que foi um desafio que você... se você contar aqui pra gente, essa curiosidade aí. Olha, na verdade, eu costumo falar, é até clichê isso, né? Mas eu falo que todos os projetos são especiais. Por quê? Eu até hoje, eu nunca peguei, assim, nenhum projeto que fosse, isso aqui é muito igual ao que eu fiz Sim. Não, é sempre uma coisa diferente da outra, é sempre um perfil de cliente muito diferente do outro. Então, eu falo que cada projeto é um desafio, por menor que ele seja. Às vezes eu pego um projeto de uma reforma, às vezes é só um ambiente.
Mas o cliente, ele tem um perfil, ele tem uma essência, ele tem uma rotina, que mesmo que seja um projeto de um cômodo, aquilo vai ser diferente porque eu preciso atender aquele perfil que é muito específico. Sim. Então vai, né, envolve todo um estudo, uma personalização para aquele projeto. Então eu falo que cada projeto é um desafio. Claro que tem aqueles projetos que são mais Tem os que são mais marcantes, né? Inclusive eu estou vivenciando né, que a gente está em fase de estudo desse projeto, que é uma clínica, né, para uma médica que ela é especialista em implante capilar, e aí já é um projeto que envolve um centro cirúrgico, então tô em toda essa parte de estudo, de normas, né, vigilância e tem normas, sanitária, né? Meu Deus. para atender isso, né, em um prédio que já é existente, que você precisa fazer adaptações, então isso é um grande desafio, eu falo que é um grande desafio, porque você tem que atender os requisitos do cliente, né? Você tem que entregar um projeto bonito, né? Ao mesmo tempo. E também tem a questão de que você precisa encaixar tudo dentro daquele orçamento. Então, envolve muitas coisas além das normas, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, sim. Nossa, que legal. E a arquitetura, ela vai para todos os lados, assim, né? Que eu falo, por exemplo, pode ser um restaurante que também vai ter normas, vai ter outras coisas, assim, a clínica, como você falou, né, também, além das casas, porque às vezes a gente fala assim, arquitetura e tal, né, e tudo, o pessoal vem muito casa, né, mas não. Desde uma garagem, né, você recebe muito, uma garaginha, chega lá. Mas aí fala pra mim, vocês, o que é mais o que é mais difícil, assim, pegar quando é empresarial ou quando é casa? Ou os dois igual? É igual a Mari falou, cada um tem a sua particularidade, né? Uhum. Vai depender muito do projeto. Vai depender muito, mas pra nós, eu aprendi uma coisa com o Antônio Carlos, com o Carlinhos. Ele falou assim, pra nós, pro nosso segmento, não existe ou não dá. De um jeito ou de outro, nós tem que fazer dar. Igual a Mari falou no começo, né? Então, nós coloca Deus na frente de tudo. Sim. E dá certo, tem dado certo. Tem coisa assim que às vezes nós tem chegado, visto, falei, cara... Como é que vamos... Às vezes eu vou fazer algum orçamento, não tem jeito, né? Eu tô lá no orçamento, não tô entendendo, eu mando umas fotos, faço uns vídeos, ele, aí dá pra você fazer assim, assim, assim. Na hora a gente já consegue sair com uma ideia. Então, que nem tu falou, vai muito do momento, da particularidade. Tem arquitetura que você pega aí de imóvel residencial, facinho, tranquilo, você vai e executa. E às vezes você vai lá numa sala de uma clínica, meu Deus, porque mais inusitado. A pessoa quer se expressar ali dentro. E aí? Exatamente. Ainda bem que tem eles, né? Tem os arquitetos para ajudar nós. A questão do comercial é que a gente, acho que o que dificulta um pouco, não sei nem se a palavra é essa, mas é a questão das normas, né? Você tem que atender ali mais normas, né? Do que o residencial. Sim. Então, eu acho que a dificuldade maior é só se enquadrar, né? Qual que é o tipo de comércio, o seu segmento, atender ali a essas normas, né? NBRs e afins. Acho que a dificuldade maior seria essa, né? Mas a parte da criação é igual. É muito né? bom. É gostoso quando a gente pega projetos que a gente consegue criar mais, que a gente consegue inovar, que o cliente compra aquela sua ideia, né? E você consegue fazer algo novo, algo diferente. Então, é bem legal. Que bom. Muito bom. Pessoal, vocês estão com um cliente, né? Agora que vocês... Sim, estamos finalizando, né? Tá. Corta que eu me perdi. Vou fazer a pergunta de novo. Que eu esqueci o que eu ia perguntar. Você ia perguntar, provavelmente, geralmente você faz essa pergunta. Você está com obra. Se vocês estão... Qual a obra que... se vocês estão com obra fazendo no momento. Atuando, trabalhando junto de alguma obra. Você fez agora, no último episódio. Nós estamos com obra mesmo. Tá, já veio. Já veio. Pessoal, fala pra mim. Vocês finalizaram alguma obra recentemente? Ou vocês estão com alguma obra iniciando, assim? E aí até pra Mari mesmo, né? Como que é essa escolha de parceiros, né? Hoje a gente tá falando aqui da DEC, né? Como que você faz essa escolha, né? Quando você escolhe igual como a DEC Gesso, né? Pra você
atender tudo aquilo ali que o cliente quer com essa segurança, assim, quando você olha, se eu vou escolher uma empresa, o que você pensa, assim, o que mais vem, assim, que é valor pra você tomar essa decisão? Josi, eu sou bem seletiva hoje para escolher esses parceiros, porque é um peso, como eu falei lá no início, é um peso muito grande para nós, porque o cliente, primeiro ele te escolhe pelo seu trabalho, né? Uhum. E essa indicação de parceiros, né? O cliente, eu não conheço ninguém, uma empresa boa que trabalha com gesso. Você tem alguém para me indicar? Eu tenho um parceiro meu que já trabalha comigo, né, há anos e tal, e você vai e indica. É um peso, por quê? Se acontece uma questão, um X, ele não vai nem falar o nome da empresa. Ele vai falar assim, a empresa de gesso que você me indicou Exato. fez É isso, aqui. Então, é um peso isso, sabe? Qual é o critério? Primeiro de tudo, qualidade, prazo. A empresa cumpre prazo? Então, eu vou procurar profissionais que já trabalharam com a empresa. Você já trabalhou com aquela empresa? O que você me diz? Se teve problema, eles trabalham bem, eles cumprem prazo. Como que é o pós-venda dessa empresa? Sim. Eles têm atendimento personalizado? Então, assim, são vários fatores que unidos te trazem confiança para você poder indicar para o seu cliente. Sim. Né? E isso é essencial justamente por aquilo que a gente falou, né? Essa questão de senso de urgência, esse atendimento, porque uma obra já é extremamente desgastante para o cliente, né? Quantos clientes que eu tenho, verdade. fala, Mariana do céu, tem dia que eu não consigo dormir, nossa, eu não era ansioso, agora eu tô ansioso, porque a obra, ela mexe com os nossos sentimentos, né? Primeiro que é um sonho muito grande. Hoje, quando a gente fala de uma casa ou de um comércio, né? O meu negócio, a minha casa, o meu lar, ou então até os investidores que constroem para vender, a gente sabe que por trás daquilo ali vem uma batalha, vem uma luta, vem um sonho muito grande para aquilo se realizar. Né? E hoje, quando a gente fala de construção, a gente está falando de um valor muito alto também. Então, a gente tem que pensar nessa questão, no bolso do seu cliente. Quantas obras a gente já entrou, que a gente chegou, um profissional veio, fez um serviço ruim, o cliente gastou com aquilo ali, e aí teve que contratar outro para consertar aquilo, refazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, se colocar no lugar do cliente também, para que ele tenha boas experiências. O cliente tendo boas experiências, ele vai te indicar. Isso. O seu trabalho, ele vai além, ele não vai acabar ali. Ele não vai acabar ali. Então, assim, às vezes a gente indica um parceiro, aí depois a gente sabe, sabe aquele cliente lá que você me indicou? Nossa, me indicou pra sogra, pro tio, pro irmão, pro primo. É assim. E isso é o nosso... acho que eu falo que é a melhor propaganda. É esse boca a boca. Porque Indicação, né? essa indicação mostra que você fez um serviço satisfatório. Porque senão ele não ia te indicar. Ele fala, aquele fulano lá foi mais ou menos, vamos ver outro. Não, esse boca a boca é um marketing assertivo, porque mostra que você fez um bom trabalho mesmo. É o melhor que tem, né? A gente E quando sabe. nós entramos numa obra, né, nessa linhagem aí, e até desde o começo também da conversa já a gente abordado essa fala, nós representamos ela. A DEC, vamos colocar, a DEC Gesso representa ela. Então nós representando ela, nós temos que fazer o melhor pensando nela também. Exatamente. Porque senão uma responsabilidade eu dobrada. vou lá, faço uma atrapalhada lá e estrago tudo. Eu estrago ela, não só nós. O trabalho Pode todo, ser que nunca mais ela vai ligar pra nós, tem orçamento, tal, passar nada. E ela também com o cliente dela. Então isso aí é uma cadeia. E eu falo também, né? A empresa tem que respeitar o projeto, né? Porque às vezes a gente projeta algo. Já aconteceu comigo, de um profissional chegar e falar assim, mas olha, vamos mudar isso aqui, porque aqui vai ficar mais barato pra você, ou vai ficar melhor. Às vezes o cliente não tá querendo mais barato, ele tá querendo aquilo, né? Ele quer a solução, né? Ele quer a solução e ele quer que fique daquele jeito. Então, assim, a gente ter esse alinhamento, eu gosto sempre, quando eu vou trabalhar com algo novo, algo que eu não domino, eu sempre chego no parceiro e falo, olha, eu vou fazer isso daqui, isso é viável? Isso é viável? Dá certo? Fala pra mim, dá certo a gente fazer. Qual que é o custo disso? Pra eu poder entender, né, antes da gente, de fato, colocar aquilo ali no papel. Então, tem que ter essa troca e tem que ter esse respeito também pelo projeto, né? A gente falando sobre prazo, né, e aí veio aqui pra mim assim, pra cumprir o prazo, né, então assim...
tem a parte do gesso, né, que entra, mas tem parte de pintura, tem parte de revestimento, tem parte de esquadrilha, tem parte de tudo, né? E aí, como que você consegue fazer essa gestão de que todo mundo consiga cumprir esse prazo? Porque se um falhar, atrasa todos os outros, né? Sim. Como que... Eu acho que isso deve dar uma ansiedade, né? Não só no cliente, né? Aí já entra nos parceiros, né? Isso aí, quando um atrasa, é uma dor de cabeça danada. É por isso que eu falo que prazo hoje, né, além da qualidade, você cumprir prazo hoje, você já tá na frente. A empresa que tem qualidade e consegue cumprir prazo, ela já tá na frente dos seus concorrentes. Porque hoje a gente tá com uma dificuldade muito grande de mão de obra, Sim, né? sim, Vocês vão verdade. poder falar Ixi, isso melhor do que eu. nossa, que eu diga. E eu acredito que daqui, talvez nem isso, mas 5 anos, isso vai piorar muito. Eu penso isso também, viu, gente? Muito. E essa Esse é um mão de fato. obra de construção, meu Deus, essa geração nova é muito difícil quem vai querer trabalhar numa construção, pegar, fazer esse serviço pesado, né? É que às vezes tinha o pai, né, o construtor, desculpa te Isso. interromper, mas aí o filho aprendia, né, aí também virava o Né? pintor, Exatamente. e pegava gosto e agora não tem isso mais, né? As crianças já não querem seguir, né? Então quando já tá ali, já... E é uma mão Os de obra jovens que já não querem, né? já não querem, né? É uma mão de obra que Não vai ficar querem. cada vez mais escassa, entendeu? Então, a sua pergunta, quando um profissional vai lá e atrasa, a gente tem que fazer uma dança, né? A gente faz uma dança ali para conseguir alinhar de novo tudo, porque cada um tem o seu cronograma. Então, ó, tal semana eu vou trabalhar nessa obra, porque na outra semana eu já combinei na outra obra. Então, a gente tem que fazer um jogo ali, né? E explicar isso direitinho para o cliente, para a gente conseguir alinhar e não trazer prejuízo para o cliente. Eu te perguntei isso até porque é difícil também encontrar parceiros para te facilitar não atrasar, porque você também tem um contrato com o cliente que você vai entregar a obra dele, sei lá, em 3 anos, né? Aí atrasa se 3 parceiros eu acho que se atrasar aí, 6, 7 meses já vira quase um ano a mais, né? E a gente também, no Metropolitano também acontece isso, né? A gente tem dificuldade às vezes de encontrar uma empresa para ser parceira, pra gente poder indicar para vocês, né? Para profissionais que tem essa entrega, né? Sim. Então não é só na obra, né? Também as empresas, às vezes a gente vê muito que o pessoal a loja até tem potencial, mas não tem o atendimento, não tem a entrega, esse compromisso, né? E aí, é até uma dó, que às vezes a gente fala, nossa, seria super bacana, né? Então, pra gente também encontra dificuldade nisso, no posicionamento das pessoas, né? Enxergar isso, né? Poxa, que legal, eu vou investir e eu vou alcançar mais. Mas às vezes o pessoal só quer não investir e só alcançar. Eu né? sempre falo para os meus parceiros, invistam em treinamento de pessoas. Isso. Invistam em treinamento de pessoas. Por mais que seja um montador, um instalador, ele precisa ser treinado para quando ele estar numa obra. O cliente às vezes chega do nada. O cliente faz uma pergunta, ele precisa saber responder, ele precisa Saber ter se aquele comunicar. cuidado, né? Saber se comunicar com o cliente, o tratamento, para que o cliente sempre venha a ter boas experiências. Isso é um atendimento personalizado. Então, é desde o dono da empresa até o instalador, ou, né? Até a Sim. tia do café. Exatamente. É verdade. Exatamente. Dependendo da forma que você oferece uma água, um café, né? Exato. Soa Não mal. vou tomar falo esse café, disso. não. Não sei como que ela fez, o dia que ela veio trazer aí, quero não. Às vezes o tratamento mesmo. Você vai lá dar um bom dia, a pessoa mal te responde. Poxa, a pessoa tá trabalhando, não tá no bom dia, tá mal-humorado. Ninguém tem nada a ver com aquilo. Você tá ali Exatamente. trabalhando e você tem que tratar, né, o seu cliente bem. Exatamente. É isso. Porque da mesma forma que ele te indica, ele também não te indica. Não te Ele te indica, fala, né? ó, sai fora E daqui. te queima também. Te então, queima, né? Isso não é legal. Não, né? de jeito nenhum. Porque a gente fala, né, que o cliente, ele pra te indicar, ele pode indicar 1 ou 2 pessoas, mas se ele não estiver satisfeito, ele indica o seu mau serviço para uns 10, 20. Exatamente. Triplica isso aí. Porque mexe muito com o sentimento, né? Porque o cliente, ele confiou em você, né? E aí você não cumpriu aquela expectativa, eu acho que isso motiva ele a desabafar, né? Então chegue Sim. mais pessoas, né? Sim, exatamente isso. Pessoal, me perdi de novo. E vocês achando que vocês que erraram. Pois é. Já deu 1 hora que a gente tá? 35. Tá. 35 minutos só? Parece que tá uma eternidade aí. Nada, tranquilo, né? Ainda Tudo tá tranquilo. tranquilo.
Tá, já me achei aqui agora. Antônio, Carlos, Carlinhos e Ezequiel. Para vocês, né, como empresa, como que vocês enxergam quando vocês recebem, assim, um projeto de um arquiteto, assim, porque vocês não começaram atendendo, né, profissionais desde quando começou de 15 anos lá atrás, mas como que vocês enxergaram, assim, do porquê se especializar nesse atendimento, como chegou isso para vocês? Assim. Pode ser, né? Quando a gente recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sim. A gente recebe uma solicitação de um orçamento, ou para ir na obra, ou até mesmo via WhatsApp, um sentimento assim de reconhecimento. Uhum. É um reconhecimento. Poxa, né? Sabe aquela, fui lembrado, nossa, que legal. E por isso que já entra esse sentimento assim, de querer, não, estamos aqui, fazer o que a gente sempre fez, atender bem, rápido, dentro da medida do possível. Nós já comentamos aqui, às vezes é para ontem, né? Por causa da necessidade, da demanda, é para ontem, então a gente já procura atender, mas o sentimento assim, se resume nisso. É uma gratidão de reconhecimento. Que bom. Reconhecimento. E para você, Mari, quando o cliente, assim, ele te procura também, você tem essa sensação também que quer esse reconhecimento? Que você pensa, assim, qual que é o sentimento que a Mariana Alencar, assim, sente ali naquele momento ali, que vai ser já um novo desafio, um novo cliente, poxa, ele me escolheu, né, pro sonho dele, como que é esse sentimento para um arquiteto? Gera uma ansiedade, né, porque quando chega um cliente para mim, primeiro eu sempre pergunto, né, se eu não conheço, você veio através de quem? Foi uma indicação? Foi rede social, né? Então, quando é indicação, a gente fica muito feliz, né? Recebo várias mensagens da rede social, mas hoje ainda é mais essa indicação. Então, isso para mim é o resultado de que eu tô no caminho certo. Que eu atendi um cliente e que esse cliente gostou do meu trabalho e ele me indicou para uma outra pessoa. Sim. E aí, aquela ansiedade de começar um projeto novo, de estudar o perfil do cliente, fazer o briefing com ele, entender a proposta, já começar a criar algo novo. Então, gera, assim, uma ansiedade. Acho que todo mundo dá aquele friozinho, né? Porque você vê assim, né? Não sei vocês, mas pra mim chega às vezes parecido assim, poxa vida, ele vai confiar toda essa responsabilidade em mim, né? Sim. Você fala, nossa... O sentimento de responsabilidade é muito grande também. Né? E acho que por isso realmente. Que vem essa ansiedade. E você fica ansioso também pra superar as expectativas do seu cliente, né? Porque ele depositou em você essa responsabilidade, então você tem que atender as expectativas dele, né? Sim. De uma forma positiva. Você vê uma obra de alto padrão, né? Aí você aquela responsabilidade de... Às vezes nem dorme. Nem dorme. Na hora que nós abrimos o projeto, lá fica aqui, assim, tá estudando ele de noite em casa, tá lá em casa, no sofá, a esposa conversando e você pensando no projeto. Longe. É bem isso. Mas essa é a importância da parceria Mariana Alencar Deck Gesso, que aí ela já traz praticamente tudo mastigado para nós, né? Eu acho que o mais difícil passa ali primeiro, que aí ela vai estudar o cliente, perfil, o que ele quer, tudo, põe tudo no papel, estuda, entrega para nós. Confio em vocês. Executa. E aí, porque vocês estão preocupados com o gesso, mas ela tá preocupada que o gesso vai é só uma parte. Um monte de outras coisas. É só uma parte. Vamos dizer, se o gesso de uma obra é só uma parte. A importância de nós trabalhar em parceria e não fugir dos projetos, né? Não pode fugir. Que ali teve um trabalho árduo atrás. Não. Eu imagino o tanto que o arquiteto fica bravo quando alguém muda esse projeto. Que ele ficou horas criando, pensando, calculando tudo, e aí a pessoa vai lá e... né? Porque tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente deixa, né, um detalhe ali no gesso, na marcenaria, tem um porquê, né? Às vezes vai receber uma iluminação, vai receber um eletro ali, vai receber alguma coisa, né? Então, tudo tem um porquê. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Do porquê que está ali, mudar, né? Tem que passar por ela. Né? Exatamente. Eu vejo que é uma dor, assim, que os profissionais sentem bastante, né? Sim. Disso.
E Mari, nesses 10 anos que você já tá aí atuando, você sentiu que mudou muita coisa no mercado com relação à evolução da arquitetura? Porque, por exemplo, eu tô há 20 anos, trabalho com vendas, 16 na área de construção civil e com arquitetos. Então, eu vi, assim, que mudou alguma coisa. Por exemplo, a inteligência artificial eu vejo que fez com que fosse mais rápido, mas também o pensamento do cliente, eu vejo que é mais rápido também, porque aí ele acha que tudo é possível. Como que você sentiu essa mudança, assim, que ele chegou diferente na hora de pedir as coisas pra vocês? E na época da faculdade ainda não tinha isso, então você também não estudou sobre e teve que aprender agora? Conta pra mim. Olha, eu falo que a inteligência artificial veio para agregar muito na nossa área, muito. Eu sou uma apaixonada pelas IAs, eu já uso, né? Inclusive, eu estou cada vez mais me especializando nisso, faço imersões. Mês passado eu fiz uma imersão, um final de semana inteiro de IA, focado na nossa área. E eu tenho usado muito no escritório para otimizar processos. Eu já escutei muito arquitetos preocupados. IA, será que a IA vai nos substituir? Não. Ela não vai nos substituir. E assim, quando o cliente chega, Josi, para mim, que a gente tenha aquela primeira conversa, ali eu já tento trazer qual que é o meu processo, como que eu trabalho, como que é a criação, como que é a entrega, como são os prazos, para o cliente entender de fato nessa primeira conversa como que funciona mesmo. A realidade virtual exatamente. com o concreto da obra. Exatamente. E uma imagem para ela ficar linda, realista. Você não simplesmente joga ali e pronto. Não, você tem que trazer a criação do seu projeto, a ideia do seu cliente. Você tem que projetar de fato, né? Você tem que criar e depois você aperfeiçoa com a IA. E aí esse aperfeiçoamento é muito rápido, porque ela consegue fazer um render que às vezes a gente demorava, né, minutos, vários minutos Sim. ali, às vezes meia hora, né, num computador para uma imagem renderizar em alta qualidade, ela faz muito rápido, em segundos, né? Então, ela veio para melhorar o nosso processo mesmo, e eu estou amando essa fase, porque tem otimizado muito. Mas você sente, assim, que de 10 anos para cá, nesse intervalo que veio a tecnologia, né, das IAs, a forma com que o cliente, ele te procura, e ele já quer as coisas, porque eu percebo, assim, que quando lá atrás os clientes às vezes vinham, eles não tinham tanta informação. Dependiam bastante do que a gente falar, do que era possível ou não, né? Hoje, eles já vêm com as coisas mais prontas, assim. Não, tem cliente que vem com o projeto aqui, já vem com o projeto. Olha o que eu fiz com então, isso já é uma mudança que aconteceu, né? Sim. Essa semana... Foi. Inclusive, principmente, Josi. Pra vocês também? Vixe. Eles já fazem ali um gesso, né? Sim. Já veio pronto, falei, dá pra fazer? Vamos estudar isso aí. A IA fez um negócio futurista. Veio um negócio, eu falei, nossa, fora da realidade sua, mas dá pra fazer. E assim, principalmente as reformas. Porque a reforma, o cliente já tem um ambiente existente e ele quer dar uma repaginada, quer dar uma reformada e ele vem meio tímido, o cliente vem meio tímido e fala, então, eu fiz um desenho aqui na IA e tal, e mostra. Então, assim, de fato... Hoje o nosso cliente, ele está mais informado, ele está mais atualizado e ele quer as coisas para ontem, né? E acha que tudo é assim. Tem cliente que vem, então você não faz um projetinho assim e tal? Aí a gente vai explicar, que é onde eu falei que a gente explica todo o processo. Como que funciona a parte de criação, de estudo, que não é simplesmente você ir lá e fazer um projeto, um robô, né? Sim. Não é assim, você vai atender o perfil do cliente, as necessidades dele, você vai estudar funcionalidade, você vai estudar conforto térmico, acústico, para você chegar no resultado. E aí o resultado sempre vai ser muito diferente da IA, com certeza. Né? Então eu acho que a tecnologia acelerou o processo até do pensamento e do sonho do cliente. Sim. Né, também, assim. Porque eu acho que antes era mais fácil você conseguir conduzir. Só que hoje, além de ter o pessoal da obra interferindo, não sei se você pensa assim, interferindo, aí alguns parceiros que você já deve ter escolhido nesse decorrer do tempo, que você viu que não funciona, porque também interfere na entrega do seu projeto, e agora tem a tecnologia, então. né? Além dos amigos que dão opinião. Tudo a favor, tudo né? a favor, tudo do lado da gente. A tia, né, chega Exato. na obra e fala, nossa, mas você não muda isso daqui. Aí quando te liga,
então, porque é minha amiga, né? Gesseiro. E você, no processo de execução, ela querendo mudar. Gesseiro não. Ai, gente, mas olha, obra é uma caixinha de surpresa, né? Acho que mais ainda se for reforma, né? Não, e assim, é um Reforma relacionamento mais difícil. longo que a gente tem com Longo, o cliente, né? Desde da primeira visita que o cliente chega no escritório e a gente inicia a fase de criação do projeto até a entrega da obra, é um relacionamento longo com o cliente. Às vezes dá mais de 2 anos, 3, né? Sim, porque às vezes o cliente deixa para finalizar um ambiente depois, né? Quando ele vai fazendo algumas coisas por etapas, né? Pela questão de orçamento. Então, esse relacionamento é duradouro. Então, Quando eu construísse, eu queria que a casa ficasse pronta tudo em assim, 6 meses, sabia? É possível. Ai, não sei. é. Com steel frame, possível. talvez? Like, Com steel like frame. steel frame. A Deck Gesso tá aí. Né? Essa construção a seco é sensacional, né, gente? Nós já joga na mão da Mariana e resolve quando- tudo certo. Quando começou, eu ficava assim, gente, será que isso aí vai dar certo? Mas fora do Brasil é muito usado, né? Muito. É normal, assim, é até estranho quando não é, né? Aqui Mas é é pra o que tu entrar, falou. né? É possível mediante... Tem todo um processo. Desde a arquitetura à execução. Se tiver entrelado, é possível. Uhum. Eu já vi. Casa com 6 meses sendo entregue. Eu vi casas menores também, Né? já sei, mas eu ficava assim, será que vai dar certo isso no dia a dia depois? Tudo depende da Eu como complexidade leiga. do É, projeto, isso aí. né? O Isso aí. tamanho da construção também, né? E a mão de obra, A mão né? de obra A mão de obra qualificada, que- isso aí. Gente, porque calcular, porque assim, você vê o tijolo, você fala, é firme, né? Aí você vê segurando aquelas placas, só aquele ferro que nem é tão grosso. Eu fico, gente, não, eu não vou andar nessa casa aqui, não. Eu já fui numa casa de mais de um andar, né? E assim, era 3 andares, eu ficava com medo de andar lá dentro da obra. Eu falava, meu Deus do céu, será que isso aqui não vai cair mesmo? E esses ventos que dá, eu Não fico cai. pensando. Mas Imagina, não, né? Que nos Estados Unidos elas suportam terremoto. Terremoto, Ai, esses, Pérez da Olha aí, natureza. eu com a minha... esses furacão, os Katrina da vida. Ah, então aqui em Mas é Prudente... claro que tudo é estrutura, né? Você vai Estrutural. fazer uma estrutura focada para aquilo ali, para sua necessidade. Eu acho que quando o cliente pede uma casa assim, né, Mari, a responsabilidade ainda é maior escolher o parceiro, né? Porque a mão de Sim, obra, Com certeza. aí tem que ter muita responsabilidade mesmo. E é com algo certeza. que, assim, é uma coisa que a gente não faz tanto igual a alvenaria Sim. convencional, Uhum. né? Então, é uma responsabilidade muito grande, sim. Pessoal, vou ter que dar uma má notícia pra vocês, que a gente vai encerrar o nosso podcast. Ah. Que a gente tá dentro do nosso tempo. E assim, eu quero agradecer demais a presença de Obrigada. todos vocês, né? Fico muito feliz em ter parceiros, assim, representando o Metropolitano Prudente como a Deck Gesso. E muito feliz também de ter profissionais, assim, como você, né? Apaixonada pelo que faz, né? Fazendo aí o Mariana Alencar aí ser tão conhecida, né? E tão respeitada hoje também no mercado. A gente fica muito, muito feliz com tudo isso. E obrigado, porque eu sei que o seu tempo é bem corrido, né? Tem as obras e tem a vida particular, Sim. né? Também estar aqui com a gente, viu, Mari? Obrigada mesmo. Obrigada, Josi. É o que eu não falei aqui, né? Mas não posso encerrar sem falar que parte disso tudo é a minha família, né? Graças a Deus, Deus me deu um esposo maravilhoso, que tem sido o meu maior incentivador, maior apoiador em tudo meus sonhos. Ele sempre tá comigo. A gente coloca Deus na frente e fala, vai. E os meus filhos, né? Que são a nossa paixão, a nossa motivação, né? Eu tenho o Isaac de 5 anos, o Gael de 1 aninho. E são a alegria da nossa casa. E a minha família sempre, assim, tá em primeiro lugar, é a minha essência. E é pensando neles que eu tenho todo esse cuidado e esse carinho para trazer na minha parte profissional e atender com excelência os meus clientes. E a gente consegue sentir isso, né? Consegue sentir. E a família realmente, ela é a estrutura principal, É a base. né? A base ali, o alicerce, né? Se tá balançado em casa, né? Falamos já, assim, Já reflete. a essência por trás, reflete no trabalho, reflete em tudo, né? Não tem jeito. Carlinhos, obrigada por você ter contribuído Obrigado, também, nossa. com toda a sua experiência aqui com a gente também. Ezequiel também, né? Representando aí também a parte comercial da Deck Gesso, muito bem representada. Olha, obrigado. Né? Nós agradecemos o Obrigada por vocês convite. estarem fazendo parte do Metropolitano com a gente, fazendo parte também desse momento aqui, mostrando um pouco pro pessoal o que é por trás aí do CNPJ. Obrigada. Nós pelo agradecemos. convite. E eu costumo falar assim,
isso desde quando eu tava na frente da mocidade, eles entendem do que eu tô falando. Independente do que você for fazer, marque vidas. Marcar vidas. Amanhã ou depois nós não sabemos se nós vamos estar juntos ou não, mas a gente tem uma história junto. Então nós temos uma história junto entre irmãos, amigos, a Mari também como a profissional que é, e agora fazendo uma história junto com o Metropolitano também. A Deck Gesso, parceria com a Mari, né? Então marcando as vidas, isso aí a gente leva para toda a vida. Sim. E por isso que a gente agradece. Todo mundo aqui quando falou muito sobre essa parte, não sei se é porque o tema traz, né? Eu falo que vou encerrar e já puxo outra coisa, mas veja bem, mas eu acho importante a gente colocar isso. Toda vez que a gente foi falar aqui, né, nesse nosso bate-papo, por trás do CNPJ e também falando da profissão, eu senti muito essa emoção de todo mundo, né? Sim. Pelo amor, pelo que faz mesmo, né? Sim. Então, assim, é impossível realmente, né, você construir uma empresa, um nome e um legado se não for algo que vem mesmo dentro do seu coração, interior, como você falou, né? Então, a gente consegue sentir isso, né, gente? E parabéns por isso, que Deus abençoe. Amém. E continue assim também. Obrigada pelo convite, Josi. Obrigada a vocês. Obrigada a Deck Gesso, né, que são parceiros aí de longa data, né, Carlinhos? E agradeço, fiquei muito feliz mesmo. A gente também fica. E a gente encerra esse episódio e fica ligadinho que a gente vai ter mais também.